Tudo bem? Seja bem-vinda e bem-vindo para a aula de infecções bacterianas. Vamos começar? Nessa aula, nós vamos estudar impetigo não bolhoso e bolhoso, síndrome da pele escaldada, angiomatose bacilar, actinomicose, granuloma inguinal ou donovonose, eritrasma, doença de Lyme, sífilis, tuberculose e hanseníase. Vamos começar com o impetigo não bolhoso. O impetigo não bolhoso é uma infecção bacteriana superficial altamente contagiosa. Acomete crianças, idosos e imunocomprometidos. Causada por estafilococos e streptococcus. E pode anteceder uma glomerulonefrite difusa aguda se for causada por um streptococo. Na clínica, a gente vê essas placas eritematosas recobertas por crostas cor de mel. Na histologia, a gente vai ver uma pústula subcórnea. Então, observe essa imagem. A gente vê aqui camada córnea, embaixo a coleção de neutrófilos e mais abaixo a camada espinhosa, então uma pústula subcorneal. A gente pode encontrar também coleção de bactérias, olha, associado na camada córnea ou junto com o infiltrado neutrofílico. Impetigo bolhoso é causado pelo Staphylococcus aureus. O Staphylococcus produz e libera toxinas exfoliativas A e B contra a desmogleína 1. Isso leva a uma clivagem acantolítica no nível da camada granulosa. E a gente pode encontrar também bactérias no conteúdo da lesão. E a clínica é de bolha persistente, com crosta fina, tendência à confluência e circinação. Então, nessa imagem aqui, nessa imagem clínica, a gente já vê que são lesões bolhosas com tendência à circinação. Na histologia, a gente vai encontrar a pústula subcorneal e podemos ou não encontrar a acantólise. Então, a acantólise vai ser variável. Então, olha só, a gente está vendo aqui camada córnea, tudo isso aqui é camada córnea. Abaixo, um infiltrado de neutrófilos, a coleção de neutrófilos, e mais abaixo a camada espinhosa. Nesse caso aqui, a gente não encontrou a acantólise, mas a gente poderia ter encontrado. A síndrome da pele escaldada também é causada pelo Staphylococcus aureus, que produz toxinas epidermolíticas, as toxinas exfoliativas A e B contra a desmogleína 1, e acomete principalmente recém-nascidos a menores de 5 anos. Então, aqui a gente tem uma foto clínica, né, de um recém-nascido com síndrome de pele escaldada. E na histologia, a gente vai ver uma pústula subcorneal. Mais uma vez, ó, acima a gente tem a camada córnea, depois a coleção de neutrófilos e mais abaixo a camada espinhosa. A gente pode ou não encontrar ceratinócitos acantolíticos. E um diagnóstico diferencial importante é com a necrólise epidérmica tóxica, sendo que na histologia da necrólise epidérmica tóxica, a gente vai ver uma fenda subepidérmica e necrose de toda a espessura da epiderme. E aqui não, aqui a fenda vai ser no nível da camada córnea, né, abaixo da camada córnea, e a gente vai encontrar uma grande coleção, uma grande quantidade de neutrófilos. Angiomatose bacilar,
causado pela Bartonella henselae e pela Bartonella quintana, que são bactérias gram-negativas. Acomete tipicamente pacientes imunocomprometidos. E a clínica de pápulas e nódulos eritematosos alveoláceos e nódulos subcutâneos. Então, aqui a gente tem um paciente com vários nódulos, né, de a cor mais eritematosa. E as lesões podem ser solitárias ou múltiplas. E o paciente também pode ter lesões viscerais, como lesões em osso, fígado, baço, pulmões e cérebro. E na histologia, a gente vai ver uma proliferação lobular de capilares, vamos ver edema, infiltrado inflamatório misto e colônias bacterianas purpúricas. Então, a gente consegue ver no HE colônias bacterianas purpúricas da angiomatose bacilar. Então, olha só, no centro dessa imagem, a gente já vê uma colônia bacteriana purpúrica. Em volta, o que a gente vê? Edema, vasos sanguíneos proliferados, infiltrado inflamatório misto, com linfócitos, neutrófilos, debris nucleares. Na imagem da esquerda, a gente vê mais uma vez, olha, é uma lesão com proliferação de vasos, uma proliferação vascular, e aqui no centro a gente vê as colônias de bacterianas purpúricas, tá? E a coloração pela prata, o Ortenstern, ele vai ajudar a destacar essas colônias bacterianas. Então, aqui é uma coloração para o Ortenstern. Então, esse agregado de cor preta corresponde às colônias bacterianas. Actinomicose é causado pelo Actinomyces israeli, que é um gram-positivo filamentoso e ramificante. A actinomicose é um comensal na cavidade oral e, ocasionalmente, pode causar infecções cérvico-facial, torácica e intestinal que fistulizam para a pele. E aqui a gente tem um exemplo, né? E na histologia, a gente vai encontrar os grãos sulfúricos, que são emaranhados de bactérias filamentosas. Então, aqui em azul destacado, é um grão sulfúrico e ele está no meio, no centro de um abscesso. Então, aqui na actinomicose, a gente vai ver um abscesso circundado por tecido de granulação e fibrose. E a gente consegue ver esse grão sulfúrico no HE, como a gente está vendo nessa imagem aqui, pelo GRAM e pelo GROT. Aqui é o maior aumento, né? Então, a gente vê esse grão sulfúrico, que é o emaranhado de bactérias filamentosas. Em volta desse emaranhado, ocasionalmente, a gente pode ver essa faixa aqui, ó, mais eosinofílica, que corresponde ao fenômeno de Hopple-Splendori. E esse fenômeno, ele corresponde à deposição de imunocomplexos em volta dessa colônia de bactéria, tá? Então, observe que mais externamente a esse grão, a gente vê um denso infiltrado inflamatório. Granuloma inguinal ou donovanose é uma doença sexualmente transmissível causada pela Klebsiella granulomatis, que é um bacilo gram-negativo. E as lesões ocorrem tipicamente em região genital e perianal. Então, elas aparecem como uma úlcera indolor de fundo limpo, com aparência carnosa, que sangra facilmente. Então, aqui a gente está vendo, né, uma pele de região genital com lesões de aparência carnosa e ulceradas. A linfadenopatia é comum. E na histologia, a gente vai ver
hiperplasia pseudoepiteliomatosa, infiltrado inflamatório misto e vamos ver também granulomas. Então, olha só, essa epiderme, ela tem uma hiperplasia irregular, olha. Então, a gente vê uma hiperplasia pseudoepiteliomatosa e na derme, um infiltrado inflamatório misto que pode ter granulomas. Nesta imagem da esquerda, o que a gente está vendo? Os corpos de Donovan. E o que são os corpos de Donovan? Os corpos de Donovan são os bacilos que são encontrados no citoplasma de estiócitos. Então, aqui a setinha está apontando, né, para alguns bacilos, mas a gente vê em várias regiões desse corte, ó, dessa lâmina, vários bacilos no citoplasma dos estiócitos, e esses bacilos são chamados de corpos de Donovan. E os bacilos podem ser destacados pela coloração de Wortenstein. Então, aqui a gente vê, ó, vários bacilozinhos destacados pelo Wortenstein. Eritraisma. O eritraisma é causado pelo Corynebacterium minutíssimo e a clínica é de manchas avermelhadas ou castanhas descamativas, tipicamente em áreas intertriginosas e úmidas. Então, aqui a gente está vendo a imagem clínica, né? É uma área de dobra e uma lesão de cor mais avermelhada, uma mancha mais avermelhada. E no exame com luz de UD, surge uma fluorescência vermelho coral devido à porfirina produzida pela bactéria. Então, essa imagem aqui da direita, a gente já vê, ó, áreas com essa cor mais avermelhada, um vermelho coral, que corresponde à área com eritraisma. Na histologia, a gente vai ver inflamação mínima, muito discreta. E a alteração que a gente vai encontrar é na camada córnea. A camada córnea ela vai estar espessada, tá? E a gente vai encontrar bactérias filamentosas na camada córnea. No HE, a gente já consegue encontrar essas bactérias filamentosas. Olha só, nessa região aqui, ó. A gente consegue ver as bactérias filamentosas nessa região da camada córnea. Então, observe que a epiderme e esse segmentozinho de derme que a gente vê aqui não tem uma inflamação significativa. E no PAS, a gente vê com bastante clareza a presença dos filamentos de bactéria. Então, tudo isso aqui que está marcado, olha, todos esses filamentos aqui marcados são bactérias, são filamentos de bactérias do eritraisma. Doença de Lyme. A doença de Lyme é causada pelo espiroqueta Borrelia burgdorferi e é transmitida pelo carrapato Ixodes. Tem 3 estágios. No estágio 1, aparece o eritema crônico migratório, e esse eritema aparece de 3 a 30 dias após a picada do carrapato e desaparece com ou sem tratamento. No estágio 2, ocorre uma doença sistêmica, podendo ter comprometimento cardíaco, como bloqueio atrioventricular, pode ter também comprometimento do sistema nervoso central. E essa fase ocorre meses ou semanas após o início da doença. E o estágio 3 é a fase crônica, que cursa com artrite, neuropatia, meningoencefalite, acrodermatite crônica atrofiante, linfocitoma cutis. E essa fase tem início após meses ou até 2 anos do início da doença. Então, vamos para algumas imagens clínicas. O eritema crônico migratório. A gente vai ver uma mancha eritematosa. Essa mancha progride centrifugamente
dura semanas a 1 ano e tem períodos de desaparecimento e de exacerbação. E é mais frequente em membros inferiores. Então, aqui à direita, superiormente, a gente está vendo um membro, né, com uma lesão eritematosa. O linfocitoma cutis aparece clinicamente como nódulo eritemato-violáceo, acompanhado de adenopatia regional. E geralmente as lesões ocorrem no mesmo local da picada. Então, olha só esse exemplo. A gente está vendo um nódulo eritematoso, né, no lobo da orelha. A acrodermatite crônica atrofiante inicialmente se apresenta como lesões edematosas, eritemato-violáceas, que evolui para espessamento fibroso em faixas e nódulos, com aspecto esclerodermiforme. É mais frequente em extremidades e os sintomas sistêmicos são comuns. Então, nessa imagem, a gente está vendo um quadro mais inicial, né, com essa mancha mais eritematosa. Na histologia do eritema crônico migratório, a gente vai ver infiltrado perivascular e perianexial, com linfócitos, plasmócitos e eosinófilos, e na epiderme alterações de eczema. Nesse exemplo aqui, a epiderme não tem alterações de eczema, mas pode apresentar. O que é que a gente vê nesse exemplo? Um infiltrado perivascular e um pouco perianexial também. E aqui a gente vê que o infiltrado ele vai ser rico em plasmócitos também. E a gente vê vários plasmócitos, olha. Vários plasmócitos. Aqui. Vários plasmócitos na derme. O linfocitoma cutis é uma hiperplasia linfóide e ele corresponde a uma resposta imune excessiva frente a um antígeno. Então, o linfocitoma cutis ele pode ocorrer em outros contextos, por exemplo, outros tipos de infecções, na reação à picada de inseto, na reação a drogas. Então, o diagnóstico diferencial vai ser com infiltração linfocítica de Gessner e com linfoma. Então, olha só esse exemplo de linfocitoma cutis, na doença de Lyme. A gente está vendo um infiltrado difuso, olha. Ele é difuso, mas ele tende a formar nódulos, né? Tem uma tendência a ser um pouco mais nodular. Na acrodermatite crônica atrofiante, a gente vai ver um infiltrado linfoplasmocitário com fibroplasia, espessamento e paralelização das fibras colágenas. Tá? Então, aqui a gente vê um infiltrado inflamatório, que nesse exemplo tende a ser um pouco mais difuso, e aqui mais na profundidade a gente vê a fibroplasia, tá? E essa tendência das fibras colágenas, elas se tornarem paralelizadas. Sífilis, a sífilis é causada pelo treponema pálido. Na sífilis primária, a lesão é o cancro, que é uma pápula ou úlcera no sítio de inoculação, que ocorre 3 semanas após o contato, e essa lesão ela tem resolução espontânea, tá? Então, aqui é um exemplo, né, de uma lesão em mucosa, do cancro em área de mucosa. Na histologia, né, se a gente biopsiar o cancro, o que é que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar uma histologia de úlcera. Então, a gente vai ver proliferação de vasos, edema, infiltrado inflamatório misto. Olha só o que a gente vê nessa imagem. Aqui é uma área com bastante fibrina, debris nucleares, infiltrado inflamatório misto. Aqui a gente já vê uma área de proliferação vascular. E na borda da úlcera, a gente vai ver a epiderme reagindo. A gente vai ver uma hiperplasia pseudoepitelial
pseudoepiteliomatosa nessa pele ao lado da úlcera, na borda da úlcera. E essa imagem da direita, ela está destacando a inflamação, que ela vai ser rica em plasmócitos, tá bom? Então, na sífilis, o infiltrado inflamatório, ele vai ser rico em plasmócitos. Então, aqui de permeio, a gente vê vários plasmócitos nesse infiltrado. Na sífilis secundária, a gente pode ter vários tipos de lesões cutâneas. A gente pode ver máculas eritematosas simétricas em troncos e extremidades proximais, pápulas eritematosas em face, couro cabeludo e região palmo-plantar, alopecia não cicatricial. Podemos ver lesões bolhosas, liquenoides, foliculares ou anulares, lesões tipo moeda de cobre, condiloma lata, colar de Vênus e sífilis maligna. E na terciária, lesões gomosas, manifestações neurológicas e cardiovasculares. Tá? Então, aqui nessa imagem direita, a gente vê várias lesões maculopapulares eritematosas em palmas das mãos. Na histologia, a gente vai ver uma epiderme com hiperplasia, com paraceratose e um infiltrado inflamatório que vai ser rico em plasmócitos. Então, olha só essa epiderme aqui, ó. Ela tem uma hiperplasia, que nesse exemplo é uma hiperplasia leve, né? A gente vê camada córnea com paraceratose e na derme um infiltrado inflamatório. No maior aumento, a gente vê esse infiltrado inflamatório, ele contém bastante plasmócitos. Então, todas essas setinhas aqui, elas estão apontando para plasmócitos. Aqui também. E o espiroqueta, a gente consegue, na histologia, né, histologicamente, encontrar tanto via imunohistoquímica, né, quanto por colorações especiais. Tá? Então, aqui à esquerda, a gente vê uma coloração de imunohistoquímica. Então, tudo isso aqui que é marrom, ele está destacando a bactéria. Tudo que está em marrom é espiroqueta. E na imagem da direita, a coloração pela prata está destacando, mais uma vez, a bactéria, os espiroquetas. Tuberculose cutânea. A tuberculose cutânea, existem várias formas, né, de tuberculose cutânea. De acordo com o tipo de inoculação, a gente vai ver as formas cutâneas com inoculação direta, que inclui a tuberculose cutânea primária, a tuberculose verrucosa, a cutânea orificial e a associada ao BCG. Tem aquelas formas que ocorrem por disseminação hematogênica, que é o lúpus vulgar, a guma e a tuberculose miliar. Tem as tubercúlides, e as tubercúlides são reações de hipersensibilidade à presença de antígenos da tuberculose. Então, a gente tem as tubercúlides, a papulonecrótica, o líquen escrofulosórum e o eritema endurado de Bazan. E, por contiguidade, o escrofuloderma. Histologicamente, a lesão básica da tuberculose vai ser o granuloma tuberculoide. Então, como é o granuloma tuberculoide? A gente vai ver um agregado de histiócitos central, pode ter células gigantes multinucleadas, como essas aqui, e em volta a gente vê um aro de linfócitos, como nesse exemplo. Então, esse é um granuloma tuberculoide, um agregado de histiócitos circundado por um aro de linfócitos. A tuberculose, frequentemente, no centro desse granuloma, tem a necrose do tipo caseosa, como nesse exemplo a gente está vendo aqui. Essa imagem aqui é um exemplo de tuberculose cutânea. Então, a gente vê
várias células gigantes multinucleadas. Já nesse aumento, olha, a gente já consegue identificar células gigantes multinucleadas, algumas áreas de necrose caseosa também. E nesse aumento a gente vê melhor. Isso aqui é a área de necrose caseosa, aqui é um aro de histiócitos, aqui a gente vê um arozinho de linfócitos e aqui já uma célula gigante multinucleada. Aqui a gente vê um outro exemplo. Nesse exemplo já não tem a necrose caseosa. O que a gente está vendo? A célula gigante multinucleada, o agregado de histiócitos e em volta o aro de linfócitos. Então, aqui este tem um granuloma tuberculoide. E a coloração que ajuda a gente a identificar o bacilo da tuberculose é o Zio-Nielsen e o Fight-Faraco, sendo que o Fight-Faraco ele é mais sensível para detectar esses bacilos. Então, aqui a gente está vendo uma coloração de Fight-Faraco e todos esses bacilos de cor mais roxinha são os bacilos da tuberculose. Hanseníase, né? A hanseníase é uma doença que inclui um espectro clínico patológico imunológico que varia desde uma forma polar tuberculoide até uma forma vichoviana ou lepromatosa. A forma polar tuberculoide é a forma em que o paciente apresenta uma alta imunidade celular. Tá? Então, na forma tuberculoide, o paciente apresenta uma alta imunidade celular. Enquanto que o polo vichoviano ou lepromatoso é o polo em que o paciente não apresenta imunidade celular à bactéria. Então, nesses pacientes do polo vichoviano ou lepromatoso, a carga bacilar vai ser alta. Eles têm uma alta quantidade de bacilos. Enquanto que no polo tuberculoide, a carga bacilar é baixa. Por quê? Porque existe uma resposta imune celular eficaz contra o bacilo. Entre o polo tuberculoide e o polo vichoviano ou lepromatoso, existem as formas borderline. E essas formas borderlines ou dimorfas, elas apresentam características intermediárias entre as duas formas polares. Existe ainda a hanseníase indeterminada. A hanseníase indeterminada é uma forma muito precoce de hanseníase. Esses pacientes com hanseníase indeterminada, eles podem evoluir para a cura ou podem evoluir para qualquer forma dentro do espectro da hanseníase. Então, como é a histologia de uma hanseníase indeterminada? Então, olha só, a gente vai ver infiltrado inflamatório linfocitário ao redor do plexo neurovascular superficial e profundo. Então, a gente vai ver na histologia um filete nervoso e em volta desse filete nervoso a gente vai ver o infiltrado de linfócitos. Tá vendo? E, tipicamente, a gente vai encontrar poucos bacilos. Então, o índice baciloscópico na hanseníase indeterminada é de 0 ou mais 1, tá bom? Então, a gente vai encontrar ou nenhum bacilo ou raros bacilos pela coloração de Zio-Nielsen ou Fight-Faraco. Aqui a gente tem um outro exemplo, então olha só, esse aqui é o filete nervoso. E a seta está apontando para o único bacilo nesse filete nervoso. E observe que histologicamente a gente vê um infiltrado de linfócitos em volta desse filete nervoso. Então, a gente vai encontrar tipicamente poucos bacilos ou nenhum bacilo na hanseníase indeterminada. Na hanseníase tuberculoide, a gente vai encontrar granulomas epitelioides circundados por linfócitos com formato alongado, com afinidade pelo plexo neurovascular.
E esse granuloma, ele vai acometer anexos cutâneos e músculo pilieretor, pode causar neurite e o índice baciloscópico é 0 ou +1, né? Então, só lembrando que os pacientes com hanseníase tuberculoide, eles têm uma alta resposta imune celular à presença do bacilo. Então, a gente vai encontrar um índice baciloscópico muito baixo. Então, olha só essa imagem. A gente está vendo granulomas. Esses granulomas, eles vão seguir feixe nervoso e esses granulomas, eles tendem a ter uma conformação um pouco mais alongada, olha só. Justamente porque eles tendem a seguir o plexo neurovascular. Então, eles têm essa conformação um pouco mais alongada. Uma outra observação, um outro detalhe, é que os granulomas da profundidade, eles tendem a ser mais bem formados do que os granulomas da superfície. Aqui a gente tem um outro exemplo de hanseníase tuberculoide. Olha só esses granulomas, como eles são, olha. Eles têm uma tendência mesmo a serem alongados. Aqui, inclusive, a gente tem uma célula gigante multinucleada. A hanseníase vichoviana é aquele polo em que o paciente não apresenta resposta imune celular à presença do bacilo. Então, a gente vai encontrar macrófagos multivacuolados abarrotados de bacilos, que são as células de Bischoff. E esses macrófagos multivacuolados, eles têm uma distribuição difusa com permeação de anexos e nervos. E a gente vai observar ainda a faixa diurna. Tá? E o que é essa faixa diurna? Então, observe aqui, nessa imagem, a gente tem epiderme, mais abaixo o infiltrado difuso de macrófagos multivacuolados. E entre a epiderme e essa faixa de estiócitos, a gente tem uma faixa de derme preservada, que é a faixa diurna. Tá bom? Então, observe aqui esse lençol de estiócitos. Eles têm um citoplasma com aparência vacuolada mesmo, tá vendo? E dentro do citoplasma é que estão os bacilos. Aqui é um outro exemplo, a gente vê bem, olha, que o citoplasma desses macrófagos é vacuolado mesmo, é multivacuolado. E aqui é uma coloração especial, que pode ser um Zio-Nielsen ou um Fite-Faraco. E a setinha, ela está apontando para bacilo, né? Então, todos esses tracinhos rosas, eles são os bacilos da hanseníase. Ocasionalmente, esses bacilos, eles formam um agregado, que são as globias, tá? Então, tudo isso aqui que é rosa são os bacilos da hanseníase. Dentro da hanseníase vichoviana ou lepromatosa, a gente tem a forma histoide, a hanseníase histoide, que é uma forma rara, que cursa com nódulos e pápulas eritematosos ou cor de pele com alta carga bacilar. Então, esses pacientes têm uma alta carga bacilar. A gente vê essas lesões, ó, nodulares. Aqui elas estão um pouco mais eritematosas, né, nesse exemplo. E clinicamente e histologicamente, essa lesão tem vários diagnósticos diferenciais. A gente faz diagnóstico diferencial com dermatofibroma, sarcoidose, metástase cutânea, angiosarcoma, lobomicose, queloide, retículo esteocitose disseminada, xantomas, neurofibroma e com linfoma. Então, são todos esses os diagnósticos diferenciais clínicos e histológicos. Então, vamos ver a histologia, né? Existem 3 padrões histológicos que a gente pode encontrar na hanseníase histoide. Então, tem um padrão fuso-celular puro. Então, no padrão fuso-celular, os estiócitos, eles têm uma conformação fusiforme, ou seja, tem um formato de fuso, ele tem um formato alongado, formato de fuso. No padrão 2, né, um outro padrão, ele assume um formato fuso-celular com componente epitelioide, e um outro padrão é com células com formato fuso-celular, mais um componente de células vacuoladas. Então, aqui nesse exemplo, né,
a gente está vendo um infiltrado difuso de estiócitos. Aqui, nesse aumento médio, a gente vê que alguns estiócitos são vacuolados. E nessa imagem de baixo, a gente já vê que esses estiócitos têm uma tendência a serem mais fusiformes, né? A terem uma conformação mais alongada. E olha só, uma outra observação. Esses macrófagos fusiformes podem ter um padrão historiforme e abraçar o colágeno na periferia, ou seja, histologicamente pode se assemelhar muito a um dermatofibroma. Então, a gente tem que prestar atenção nos diagnósticos diferenciais. A hanseníase dimorfa são aqueles casos que se encontram entre os polos da doença. E essa hanseníase dimorfa é instável do ponto de vista imunológico, ou seja, o paciente ele pode oscilar para um polo ou para outro polo da doença. Então, inclui a forma dimorfa tuberculoide, que se aproxima mais do polo tuberculoide, tem a forma dimorfa e a forma dimorfa vichoviana, que se aproxima mais da forma polar vichoviana. E a baciloscopia é variável e o aspecto histológico vai ser intermediário. Então, eu como falei para você, é um espectro, né? Então, a forma tuberculoide, ele vai ter um padrão histológico que vai ser um pouco mais próximo do polo tuberculoide e a forma dimorfa vichoviana vai ter alterações histológicas que são mais próximas do polo vichoviano ou lepromatoso. Vamos agora para estados reacionais. Então, os estados reacionais são mudanças rápidas no espectro da hanseníase. Isso pode causar alterações na aparência das lesões. Então, na reação tipo 1, a gente tem uma exacerbação da resposta imune aos antígenos bacterianos. E a reação tipo 1 é uma hipersensibilidade, uma reação de hipersensibilidade tipo 4. E tipicamente, né, mais comumente, acomete pacientes dimorfos. Na reação tipo 1, a gente pode ter uma melhora da imunidade do paciente, quando a gente chama de reação de upgrade ou reação reversa. E nesse caso, a gente vai ter uma redução de bacilos, o teste Mitsuta positivo e na histologia, granulomas com necrose, agressão neural intensa. Ou então, a imunidade do paciente ele pode piorar, que é o que a gente chama de downgrade. Nesse caso, os bacilos aumentam, a reação de Mitsuda fica negativa e na histologia a gente vai encontrar macrófagos vacuolados. Então, aqui à esquerda eu trouxe para você um exemplo de reação tipo 1. Então, aqui a gente vê um granuloma, mas não é um granuloma bem formado. Aqui, inclusive, a gente vê uma célula gigante multinucleada. Na reação tipo 2, ela vai ocorrer após introdução terapêutica e geralmente, né, mais comumente em pacientes multibaculares. E a reação tipo 2, a patogênese, envolve a fragmentação do bacilo e formação de imunocomplexos. Então, é uma reação de hipersensibilidade do tipo 3. Clinicamente, o paciente apresenta nódulos e placas eritematosas em qualquer local do corpo, pernas, antebraços e coxas mais frequentemente, que clinicamente se apresenta como um eritema nodoso rancênico. Mas existem formas atípicas também da reação tipo 2, que é um eritema multiforme simile e a síndrome de Sweet-Simile. Na histologia, a gente vai ver uma paniculite lobular com neutrófilos, macrófagos, contendo bacilo e sinais de dano vascular. Então, de forma bem simples, na histologia, a gente vai ver um fundo de infiltrado de macrófagos
multivacuoladas, né? Uma histologia que lembra um polo vischoviano. Adicionalmente, a gente vai encontrar neutrófilos. Então, aqui é um exemplo de uma reação tipo 1. A gente encontra vários macrófagos, inclusive com globias no citoplasma, olha. Aqui são globias no citoplasma dos estiócitos. E nesse exemplo, a gente vê ocasionais neutrófilos, tá? Mas, mais frequentemente, a gente encontra uma permeação de neutrófilos. O fenômeno de Lúcio é considerado para alguns uma reação racênica tipo 3, e no fenômeno de Lúcio ocorre devido à deposição de imunocomplexos. E geralmente vai acometer pacientes com polo lepromatoso ou vischoviano, sem tratamento ou em tratamento inadequado. E a gente vai encontrar alterações em vasos de médio calibre da derme e do subcutâneo. Podemos encontrar também granulomas perivasculares, neutrófilos, trombose e necrose isquêmica. E para a gente fechar o diagnóstico de fenômeno de Lúcio, a gente precisa ter 3 alterações. A gente pode ver, tem que ver na histologia, na clínica, uma úlcera cutânea. Na histologia, trombovascular. E na pesquisa de bacilo, na coloração para bacilo, a gente precisa encontrar bacilo na parede dos vasos. Olha só esse exemplo. Aqui a gente está vendo, é uma área de tecido adiposo subcutâneo, né? A gente vê alguns adipócitos. É uma área com necrose. E aqui no centro a gente está vendo um vaso trombosado. O lume desse vaso está completamente ocluído por fibrina e debris nucleares. Tá? E completamos a aula de infecções bacterianas. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada e até a próxima.